divina. Eu fiz questão de não colocar um versículo para basear naquilo que é a resposta de Deus, porque nós sabemos que Deus responde de todas as formas possíveis, amém? Diz assim o texto, 1 Reis 18, versículo 7 e 8. Glórias ao nome do Senhor. Estando, pois, 1 Reis 18, 7 e 8. Estando Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, postou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? Lemos o 9 também. Amém? Porém ele disse: em quem pequei para que entregues teus servos na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação sem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não haviam achado. Continuemos. Agora tu dizes: vai, dize ao teu Senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Amém? Deixa eu fechar a Bíblia. Havia, naquele momento, embora eu tenha errado o texto no início da mensagem, esse texto vai complicar a mensagem. Quando nós vemos aquele homem se apresentar a Elias, ele ficou na dúvida de que, se ele fosse dar a mensagem, aquele homem sairia. E uma das coisas que nós vemos, que todo homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um caráter diferenciado, amém? A postura e a conduta dele é ilibada, justa. E com isso faz com que todas as ações da sua vida tenham um peso extraordinário e um peso que todos conseguem reconhecer as ações daquele homem que é guiado pelo Espírito de Deus e temer, porque sabe que Deus dá livramento ao homem que vive uma vida com Deus. É o Deus que opera o extraordinário naquela vida e que não há nada que se possa fazer para controlar e dominar um homem de Deus. Sabemos que tentaram lançar Daniel na cova dos leões, e naquela noite os leões não puderam lhe consumir. Sabemos que o rei também colocou 3 jovens que buscavam ao Senhor, que oravam a Deus. Então Deus lhes guardou de uma fornalha. Sabemos que Deus abriu a porta da prisão para que Pedro fosse salvo. Parecia tanta loucura naquele momento que uma jovem menina, quando ouviu a voz de Pedro do lado de fora, ela falou que o anjo que guardava Pedro estava na porta, porque ela não acreditava que Deus poderia operar. Mas o que faz? Quais as características que levam Deus se posicionar sobre a vida de alguém assim, para operar com livramento, para dar uma resposta divina sobre a vida dela? Nós vemos que Josué, uma das características que foi
que nós podemos observar quando o povo vai mantê-lo como líder, o povo faz uma exigência e o povo lhe diz: se o Senhor Deus for fiel a você como foi a Moisés, nós te serviremos. Mas qual foi o posicionamento de Josué naquele dia? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala isso, ele estava dizendo que mesmo que o Senhor pagasse com ele, naquela posição, naquele cargo que ele estava ocupando, ele e a família dele não esqueceria daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já operou, daquilo que o Senhor já realizou, porque o milagre que o Senhor estava a operar na vida dele, a servidão dele era indiferente, ele serviria firme. Conversando com um pastor, amigo pessoal, ele é coordenador das Assembleias de Deus em São João de Meriti. Ele tem dezenas de igrejas sob seu comando e sob sua tutela. E este homem, ele vira para mim e diz uma palavra, acho que eu mencionei essa palavra lá ontem, na oração no visita do lar. E ele diz: falta aos homens de Deus hoje uma coisa chamada firmeza. Porque Paulo diz que estaria firme. Não seria abalado, não teria dúvidas de quem Deus era na vida deles, que as suas palavras seriam mantidas, porque eles eram os homens que viviam baseados na palavra de Deus. Então, quando ele diz que faltava firmeza, ele automaticamente menciona que havia homens e mulheres de Deus que não tinham mais firmeza. Talvez não tinham firmeza mais em Deus, ou as suas palavras, elas eram levadas ao vento e não tinha convicção. Mas nós vemos este homem indagar a Elias: o Senhor vai se manter aqui para encontrar com ele. Eu temo pela minha vida. Aquela situação que estava era o profeta de Deus, canal de Deus, que estava sentenciado à nação, que estava sob o governo de Acabe naquele momento, e esta nação estava vivendo um tempo caótico. O rei já tinha procurado o profeta Elias para que as palavras que ele disse fossem revogadas. Entenda que quando Acabe ele decide, ele fala, ele não fala, ele fala o nome do Senhor, ele diz segundo as minhas palavras. Ele tinha um respeito tão grande no céu, que Deus honrou a palavra daquele servo de Deus. Deus honrou a administração dele e a sentença dele sobre toda a nação. Firmeza, convicção, certeza. Homens e mulheres de Deus devem ter uma fé que excede ao extraordinário, porque as suas palavras elas têm que ter peso e autoridade, porque elas estão firmes diante do Senhor. A dúvida nunca foi uma ação espiritual divina, sempre foi feita pela fraqueza do homem. O homem, então, duvida da ação de Deus muitas vezes. E hoje nós estamos aqui para esclarecermos o que é confiar em Deus, para que a resposta dele se estabeleça sobre nossa vida. Quando, aleluia, glória a Deus, quando Elias mencionava a sua palavra, ele tinha certeza que Deus daria respaldo. Quando os discípulos de Cristo impuseram as mãos sobre enfermos, eles tinham convicção de que eles foram delegados para curar enfermos, para expulsar demônios, para agir no mundo espiritual. E aqui hoje está sacerdócio santo, povo eleito, nação santa, que está cheia da presença de Deus para operar milagres e prodígios em nome do Senhor. Se tiverem firmeza, se tiverem convicção,
convicção, se tiverem respaldo do Senhor, eles vão ver o extraordinário de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Há um personagem na Bíblia que também tem algo que trouxe tantas respostas de Deus para a sua vida, que ele foi mencionado em 2 Coríntios 29, versículo 1 e 2. No livro de Crônicas, ele também foi mencionado em Provérbios, capítulo 25. Esse homem, ele foi mencionado como o homem que fez este provérbio acontecer. Mesmo ele não sendo Salomão, ele capacitou, otorgou aquele ministério para que esta orientação bíblica estivesse dentro da palavra de Deus. Eu falo nada menos, nada mais do que o rei Ezequias. A palavra de Deus menciona que não houve rei como ele, após todos os reinados que aquele povo de Judá teve. Não houve ninguém que se comparava à santidade e à lealdade que ele servia a Deus. Uma coisa que, sem sombra de dúvidas, podemos perceber é que este homem, ele tinha na sua vida uma vida constante de oração e resposta de Deus. Oração e resposta do Senhor. Deus ouvia a sua oração. Deus ministrava respostas sobre a vida dele. Aleluia. Quem dera tivéssemos esta convicção hoje, que cada vez que dobrássemos os nossos joelhos, Deus daria resposta às nossas orações. Este homem, ele foi uma vez afrontado. O rei da Síria, ele se dirige contra o seu povo. Então, o seu servo deste rei, ele começa a gritar e a proferir audivelmente a todo o povo uma sentença. A primeira ação espiritual que ele teve que combater naqueles dias era manter a firmeza da sua fé de quem era o seu Deus. O que estava em jogo era a credibilidade dele no nome do Senhor. Então aquele homem, ele começa a proferir palavras contra o rei ungido do Senhor. E não era um rei qualquer. Este homem, para servir a Deus, ele rompeu com tudo aquilo que a sua família acreditava. O seu pai, o rei Acaz, ele realizou altares a Deus pagão dentro de Jerusalém. O pai dele fechou o templo para que o nome de Deus não fosse glorificado e não fosse exaltado. Era um homem tão terrível que usou algo que deveria ser como um memorial do poder de Deus. Ele utilizou como um ídolo para perverter toda a nação. Então aquele ídolo chamado Neustã, que era a serpente que foi levantada no deserto para dar vida, que representava Cristo, passou a ser memorial de idolatria. Pense numa coisa que às vezes o inimigo faz. O inimigo às vezes ele tenta utilizar de algo que é para servir a Deus, para adorar o nome do Senhor.
E ele coloca aquilo no lugar onde não deve, para que pessoas não creiam mais em Deus, mas creiam em objetos que não fazem sentido. Então, se você não confia em Deus mais do que na pedrinha, no sal, em qualquer fantasia que o homem cria, portal, lenço, manto, nada disso faz sentido se você não tiver a sua fé convicta no poder de Deus, na ação de Deus. Tudo isso é substâncias que Deus utiliza para ministrar, mas não tem poder como o nosso Senhor. Aquele homem institui louvor. Se você quiser ter as suas respostas ouvidas por Deus, comece a construir o altar do Senhor novamente no ambiente onde você governa. Ezequias, a primeira decisão dele foi eliminar, retirar tudo aquilo que era obstáculo, tudo aquilo que não fazia sentido, porque ele sabia que existia um Deus que era verdadeiro, que era poderoso, era um rei que andou com o seu povo, era um rei vivo, era um rei que entendia que enquanto Deus não agisse, enquanto o nome de Deus não fosse glorificado, ele não teria realizações do seu reinado. Tanto que ele menciona que a situação do povo era estar ao trabalho de parto, mas não poder ter os filhos. Quando esta ofensa chega aos ouvidos dele, ele ouve aquela mensagem e ele tem que colocar a firmeza e a convicção de quem era Deus na vida dele naquele momento. O diabo vai tentar roubar, e ele tenta roubar sempre a convicção de quem é Deus nas nossas vidas. Se você não estiver com o altar pronto, dentro do seu lar, dentro da sua casa, você vai permitir que o inimigo tenha acesso à sua vida. É manter o altar aceso, com a presença de Deus. O louvor foi novamente instituído. Os salmos eram mencionados, a palavra de Deus era audível naquele ambiente. Agora, quando ele toma essa decisão, a palavra de Deus menciona que, pela decisão dele, o inimigo não teve poder para dominá-lo. Pela decisão dele, ele estendeu as suas terras. Ele diz no texto que ele foi até a cidade de Gate, na Filístia. Ele estendeu novamente o território que havia sido tomado. Ter convicção em Deus e na resposta de Deus para nossas vidas é o que faz o inimigo não ter controle sobre nossas vidas. É o que faz daquilo que é nosso, o inimigo não pode possuir, não pode dominar aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe foi dado por Deus, porque Deus honra e Deus é fiel ao servo que tem Ele como suficiente Salvador. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos nesse texto por uma questão. A primeira reação deste homem foi rasgar as suas vestes quando ouviu a notícia. Ele sabia que não havia capacidade dele de resistir o enfrentamento inimigo. Ele sabia que ele não teria ajuda humana, tanto que o inimigo do seu povo, do rei da Síria, quando confrontado, dizia: da onde você tirará carros, cavaleiros? Da onde virá este exército que irá te ajudar? Você não pode confiar no Egito, que é uma cana esmagada.
Aquele que está ao teu redor não tem capacidade para te defender. Era tão séria a situação que Sião, nação vizinha, nação do mesmo povo, do povo que passou pelo deserto, do povo que devia ir adorar ao nome do Senhor, a palavra de Deus diz que eles meneavam a cabeça pelas costas de Judá. Quando ele diz que Sião meneava a cabeça, ele dizia que aquele referencial de quem deveria ajudar estava contrário, estava propenso a ver a derrota e ver a queda daquele homem. E nós sabemos que tem pessoas que às vezes se colocam em nossas vidas, que têm a única intenção de ver o nosso mal e ver a nossa destruição. Mas aquele homem, ele tinha um Deus que via tudo. Deus está olhando para aqueles que meneiam a cabeça, olhando para você e dizendo: ele não vai conseguir, ele não vai prosperar, os sonhos deles não vão se realizar. Pessoas que estavam oferecendo, sei lá, sacrifícios para tentar destruir a sua vida aos seus deuses. Você está garantido, porque o teu Deus é poderoso sobre todo Deus. Quando o Senaqueribe começa a mencionar para que o povo não confiasse na palavra e na fé do rei Ezequias, ele dizia: o Deus da cidade X não os livrou, o Deus de Asper não o ajudou, nós queimamos todos os deuses por onde passávamos. O que ele dizia é que a cidade não poderia se manter firme, a cidade não se manteria firme. Sabe que aquilo que está no nosso controle, aquilo que está sob o nosso domínio, nossas famílias, nossas finanças, nosso relacionamento, nossos laços familiares, isso está no nosso controle. Quando o inimigo tenta afrontar as nossas vidas, ele vai tentar minar a nossa força naquilo que nós possuímos. E ele tenta tirar a confiança e a convicção de nós. Eu estou falando de uma ação totalmente caótica. Uma situação onde não tinha como fugir, não tinha força para lutar, não tinha como recorrer a ninguém. E aqueles que poderiam ajudar, que eram parentes, estavam meneando a cabeça por trás. E dizendo: não tem solução, não tem salvação, não vai ter resposta. Nós vemos que uma das ações daquele homem sempre foi: Senhor, lembra de mim. Lembra de como eu vivi diante da tua presença. Senhor, traga memória como eu vivi seguindo os teus estatutos, como eu caminhei contigo, como eu coloquei no altar, como eu louvava ao Senhor naquele tempo. Senhor, eu não busquei a ajuda do homem. Senhor, eu não busquei a ajuda dos parentes, eu não busquei a ajuda de Sião, eu não busquei a ajuda do Egito. Minha fé está firmada no Senhor. Nós vemos no seu cântico, no capítulo 38 de Isaías, ele dizer: o Senhor que está sentado entre os querubins, o Senhor que controla tudo e tem poder de tudo, olha para a aflição que está sendo ministrada sobre o seu povo. Eu confio em ti. É normal, às vezes, ter dúvida por questões do tempo de esperar a resposta de Deus. Neemias, profeta de Deus, homem de Deus, uma certa vez foi lançado num poço sem água.
A cidade teve que ser dominada, o povo levado em cativeiro, mas Deus cuidou do seu profeta, Deus cuidou do seu ungido. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a ameaça se manifeste, por mais que o acusador tente acusar você, tenha certeza, Deus está vendo tudo. Deus está a olhar para você. Você não vai sair esta noite desamparado. Você não vai sair desta igreja hoje sem ter a convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Deus vai estabelecer esse tempo de paz sobre a sua vida. O último versículo de Isaías que menciona este grande rei, ele diz assim: eu sei que o Senhor me dará paz nos meus dias. Eu sei que o Senhor me dará paz nos meus dias. Era alguém que estava passando por tantas dificuldades. Era alguém que não sabia como agir, não sabia como operar. Aquele povo que foi a mão da Síria, eles começaram a dizer ao povo: se vocês se entregarem e não confiarem na palavra do seu rei, vocês comerão daquilo que vocês plantarão. Vocês terão o seu sustento. Mas ele acrescenta algo: você vai ter o seu sustento, mas numa outra terra. Nós vemos a necessidade que o inimigo tem de tirar o povo de Deus da presença de Deus, do foco daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando. Às vezes a pessoa tem força para caminhar, para ir à igreja, mas essa força ela vai sendo minada. Se você perder o compromisso de estar firme diante da presença de Deus, na casa do Senhor, aonde Ele te colocou, aonde Ele ministra a sua palavra sobre a sua vida, aonde o nome dele é glorificado, aonde Ele estabelece o governo, você sucumbirá. Era o desejo da Síria não só dominar, mas tirar elas para o ambiente onde Deus colocou. Não deixe que pessoas cheguem você no ambiente onde o Senhor te colocou. Porque tem pessoas que irão levantar calúnia, tem pessoas que tentarão dominar você, tentarão acusar você de tantas coisas, mas a convicção de que Deus está contigo, que você está no ambiente onde você deve estar, que é ali que você vai ver o crescimento e a operação de Deus, o agir de Deus na sua vida. Mantenha-se firme aonde Deus te colocou. Não importa a palavra lançada, não importa a ameaça, não importa a circunstância que você esteja passando, se mantenha firme. A resposta vem de Deus, a resposta é divina. E quando Deus decretar resposta na tua causa, não terá como inimigo dominar você. Deus tem visto aquele que te fez chorar. Deus tem visto as línguas falsas que te caluniam. Deus tem visto aqueles que meneram a cabeça por trás de você, tentando tirar a sua paz, tirar a sua alegria. O Senhor dará a resposta. Aleluia. Aquele homem era tão justo diante do Senhor, que ele era lembrado não como filho de Acais, mas como filho de Davi. Aleluia. Você vai ser um referencial de Deus se você se manter firme e confiar em Deus. As pessoas não dirão que a sua geração, da onde você veio, era caótica, porque nós lembramos às vezes da nossa vida passada, daquilo que ficou para trás. Não importa mais. Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida. Aleluia.
Você não será lembrado como filho de A ou de B, que andava deslealmente. Deus não te deixará que as pessoas te lembrem daquilo que você viveu no passado. Agora todas as coisas se fazem novas na sua vida. Você vai ser reconhecido como o homem e a mulher de Deus. Aleluia! Como naquela passagem que nós lemos aqui, em 1 Reis 18, ser lembrado como um homem e uma mulher de Deus, que está firme, que está convicto, porque cremos que Deus é o nosso guardião e o nosso provedor. Aleluia! E o nosso Deus não se limita ao ambiente. Aonde você estiver, e não importa a circunstância que você esteja passando, Deus ele está a lhe ouvir. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe. Deus ouviu a oração de Daniel na cova dos leões. Deus ouviu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Aleluia! Paulo diz que nem se ele fosse levado ao abismo, ele estaria sem ouvir, sem ter a presença de Deus na sua vida. Deus está no controle, e aonde a presença dele está, a liberdade. Você terá na sua vida dias de paz. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Toda batalha, toda guerra, todo enfrentamento do inimigo será derrubado pelo peso da glória de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O Deus que manifestava o seu poder, que abriu o mar vermelho, que abriu o rio Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que está contemplando o seu coração, está contemplando a sua vida. É este Deus que vai operar o extraordinário, em nome de Jesus.